A nossa aula de hoje é sobre hidrometeorologia, tá? Do dia 15 aí do mês de abril de 2020. No conceito prático, né, do estudo de hidrometeorologia, é a aplicação da meteorologia na hidrologia, certo? Temos um conceito aí, que é uma referência bem importante aí na área de meteorologia, de hidrometeorologia, que fala que é o estudo das fases atmosférica e terrestre do ciclo hidrológico, com a ênfase nas interrelações dessas fases. Então, para o engenheiro civil aí, para que e por que estudar a hidrometeorologia, né? Então, é a realização aí de estudos energéticos, envolvendo aí energias renováveis, ou também as convencionais, localização de indústrias e diversos empreendimentos, tá? Conforto térmico de residências, que para nós aqui em Palmas é bem interessante, uma área bem interessante. Execução aí de obras, porque o clima, né, pode atrasar aí esses cronogramas, geralmente atrasa ou interfere. E os projetos de obras viárias, só alguns exemplos, tá, pessoal? Da importância da gente estar estudando esse tema. Nós estamos vendo aqui o mapa do Tocantins. Esse mapa está disponível aí no zoneamento ecológico, tá? E econômico aí do estado do Tocantins, no Atlas do CEPLAN. Então, a gente observa aí que na região ali que tem o azul mais escuro, que é a região mais próxima ali do Rio Araguaia, tem uma precipitação maior, né? Por quê? Várias interferências. A questão da interceptação da biomassa, a expressividade do rio e outros fatores também naturais aí. Então, a gente vê aí uma escala anual aí nessa região de 2.100 milímetros, né? Então, é bastante. Na região Amazônia, por exemplo, a gente vê aí um índice anual aí de 2.500, 3.000 e poucos milímetros anual. E na região sudeste, né? Como eu falei que é uma região mais seca, eu já falei em outros momentos, até dei o exemplo lá de Paraná, anualmente aí chove 1.300 milímetros, tá? Temos esse mapa aqui também do Tocantins que mostra a correlação da pluviosidade, né? Porque a pluviosidade é essa quantidade de chuva em um determinado local. Então, a gente vê aí escalas compatíveis com a precipitação, tá? Porque a precipitação é a queda, né? Dessas formas aí, pode ser regime hídrico, nival, atmosférico, como a gente já falou. Então, a gente vê também um comportamento parecido. Veja que tem um azul mais escuro correlacionando com essa região aí da APA do Cantão, né, da Ilha do Bananal, por ali. E na região mais sul, sudeste, né, com menor expressividade aí de chuvas, tá? De forma anual, nessa escala, como a gente está observando. Veja esse site que eu estou colocando aqui para vocês. É o site do INMET, né? O Instituto Nacional de Meteorologia. Esse site, ele apresenta para a gente infinidades de dados. Inclusive, vai ser o tema que a gente vai trabalhar hoje no fórum, tá? Então, tem muitas informações aí. Tem a parte dos modelos, né, climáticos que são feitos na base aí da matemática, modelos numéricos, estatísticos, então, e também os softs, né? Tem muitos softs, a parte de automação é bem expressiva. Então, gente, os dados de precipitação, os dados de previsão de tempo é precipitação, temperatura, ventos, né, que é direção e velocidade, umidade relativa do ar, pressão atmosférica. Tem também insolação, radiação, tem outros dados também que são bem importantes, tá? Dados climáticos são essas observações aí meteorológicas, o acompanhamento das modificações aí climáticas e ambientais. Então, o clima, por exemplo, é tropical, equatorial. O clima, para a gente ser estudado, demora no mínimo 10 anos, gente, tá? E o tempo, a gente consegue ver ele
diariamente a previsão do tempo, tá? Então, aqui no nosso país, nós temos aí 400 estações desse tipo aí, meteorológicas, tá? De superfície, convencionais, que são as fixas, e automáticas, que são as virtuais. Esse linkzinho que eu coloquei para vocês, quando vocês explorarem o site do IMET, vocês vão ver que tem até esse estudo para aterro sanitário, a parte hidrológica, vendo a questão de infiltração, percolação, né? E aí a gente vê também por que a gente estuda esse quadro, né? Só um exemplo. Então, esse quadro é para a gente perceber aí se tiver alguma coisa desfavorável, por exemplo, porque o chorume, ele percola, né? Ele vai para o lençol freático. Então, por isso que tem que ter o monitoramento aí, para que a gente possa não contaminar, né? O solo, e a água e as águas subterrâneas. Então, é só um exemplo que eu estou mostrando aí, e a gente vai ver ele melhor. Gente, esse site aqui que eu estou mostrando é do NEMET, né? É o Núcleo de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado de Tocantins. Não sei se vocês conhecem. Esse núcleo fica ali no Centro de Pesquisa das Ciências Agrárias da Unitins, que é do lado da Agrotins, lá indo para Porto Nacional. Esse site é muito interessante, porque ele mostra para a gente diariamente, nos 365 dias do ano, todos os dias, todos os 139 municípios, a previsão do tempo. Então, coloquei bem atualizadinho aí, ó, terça, que foi ontem, hoje, né? Amanhã. E ele usa esse modelo aí, que é o WRF. É um modelo sistemático aí, numérico, para fazer essas previsões, tá? Então, nós do Tocantins temos esse recurso aí, muito ativo e muito interessante para que a gente use aí nos nossos projetos. Aqui é uma fotinha de uma estação, né, física, uma estação convencional, nesse Centro de Ciências Agrárias, que é o CCA, né? Inclusive, eu faço parte da equipe lá e eu trabalho lá parte do dia nesse núcleo aí, trabalhando com a parte de hidrologia e recursos hídricos. Outro site e outra estrutura interessante que a gente pode observar é a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, só que a nível de estado, Tocantins, né? Coloquei o link aí para vocês explorarem bem esse boletim hidrometeorológico. Ele sai também diariamente. Vejam no cantinho lá em cima que eu peguei o de hoje para vocês verem. Então, tem essa sala de situação onde acontece o monitoramento e o trabalho com esses dados, mesmos dados, precipitação, vazão, né, previsão de eventos extremos como seca, chuva demais, né, enchente, desastres naturais que pode ocorrer. Então, monitoramento também diário, constante, né, às 24 horas do dia. Então, esse boletim aí, vou passar aqui para a gente conhecer ele. Aí mostra as estações, essas plataformas aí de coleta de dados, que são as PCDs, né? Que mostram para a gente todos esses dados hidrometeorológicos, tá? Então, o Tocantins está aí em expansão com esses dados. Veja ali que tem bastante expressividade ali no rio Araguaia, no rio Tocantins e nos seus afluentes próximos, tá? Aqui é um espelho, né, do monitoramento, porque tem para cada cidade a gente consegue ver o comportamento hidrológico, tá? Com todas essas interfaces, esses mecanismos, esses dados que a gente está falando aqui. A gente pode observar também nesse boletim que eu citei aqui a bacia do rio Tocantins, ele mostra aí o diagrama, né, esquemático. E existe uma preocupação, né, bastante com o rio Tocantins por causa da usina hidrelétrica, tá? Então, tem um monitoramento aí do volume útil para ver como que tá a vazão aí. E aí, do lado esquerdo, eu coloquei para a gente observar os reservatórios, né, as unidades de hidrelétrica que a gente tem aí no rio Tocantins, na bacia do rio Tocantins, tá? Então, eu quero que vocês entrem no link, explorem bastante, porque tem bastante dados.
Outra coisa importante também que tem no site da SEMAR, da Secretaria, é o Boletim de Qualidade da Água. Então, existem vários profissionais trabalhando para isso. Só que ele sai só trimestralmente, então ele ainda não saiu, né? Agora, ele deve estar para sair agora em abril, o primeiro trimestre de 2020. E trabalham aí os parâmetros físicos e os químicos de qualidade de água, que a gente faz aquele índice de qualidade da água. Coloquei o link também, para que todos possam ver. São muitos dados que a gente pode observar. E esses parâmetros aí são os principais, né, de qualidade de água. Então, a temperatura, a turbidez, o oxigênio dissolvido, né, o pH. Em relação aos parâmetros químicos, né, os sólidos dissolvidos, os totais, os fixos, matéria orgânica, nitrogênio nas suas diferentes formas, né, nitrito, nitrato, nitrogênio total, nitrogênio orgânico, tá? E o fósforo. Então, são fatores aí que influenciam na função vital aí dos rios, dos cursos hídricos, tá? Vejamos aqui, ó, que nesse mapa também mostra onde que estão essas estações, né, que está medindo aí, monitorando, mensurando e quantificando e qualificando esses dados. Um exemplo que eu coloquei aqui, a Bacia do Tocantins, tem vários pontos aí. Vejam que é onde tem maior impacto ambiental, né, de efluentes ou construções. Olha a turbidez do ponto 45, 30, né? E outros aí menores, o ponto 8 também está mais ou menos 10,8. E também tem outros dados aí, oxigênio dissolvido, né, temperatura, condutividade elétrica. Então, a gente pode observar. Para quê? Para tomar decisões quanto aos projetos implantados, né? A nossa maior referência, assim, para que a gente possa nos conduzir ao entendimento da área a ser trabalhada. Então, gente, um dos instrumentos que a gente trabalhou, lembra que era a rede de meteorologia, rede hidrometeorológica? Então, para que serve, né? Como eu estava falando, para planejar e executar as atividades econômicas, né, domésticas também. São feitos os programas de gestão e conservação das águas superficiais e subterrâneas conforme essas estações, porque elas nos fornecem, elas expressam muitos dados, muitos mesmo, bem expressividade. E eu coloquei uma notícia aí para vocês verem depois da importância da ação dos comitês quando foi ser implantada, né? É uma notícia de 2016, mas quando era para ser implantado, de fato, no Tocantins. E foi. Um exemplo é na bacia do Rio Formoso. Então, gente, lá se implantou um monitoramento, né, no projeto de irrigação lá todo, para medir a vazão real demandada. Porque lembra que eu falei que aquela região tinha muitos conflitos de água devido às atividades econômicas e agroeconômicas? Pois é, então a rede de hidrometeorologia em parceria aí com a UFT, Naturatins e outras entidades aí, Defesa Civil, vários outros profissionais pesquisadores, conseguiram fazer um convênio para trazer essa rede aí que funciona, né, com telemetria em tempo real. São medidores ultrassônicos, então entra a parte aí de software, modelos matemáticos, climatológicos e também a parte de automação. É um trabalho bem complexo, por isso que demora tanto para ser instalado. Mas é uma referência mundial, tá, gente? Essa estação aí de monitoramento. Essa notícia que tem embaixo do jornal Anhanguera, ela mostra pra gente como é que foi lá instalado no município da Lagoa da Confusão. Para quê? Para revitalizar, né, essa bacia e muitos afluentes que estavam em seca desde 2016. Lembra que eu falei que não tinha nem outorga que podia ser liberada? Então tem o Rio do Coco, o Rio Urubu, tem vários afluentes aí, o próprio Rio Formoso, que sofreu aí uma crise hídrica bem expressiva no ano de 2016, 2017, começou a recuperar em 2018. Né, com toda essa questão de APP, de monitoramento de qualidade de água e também de vazão. E isso também foi importante porque retirou, né, um pouco de clandestinidade da região ali, tanto de captação de água clandestina como de despejo, né, destinação inadequada de efluentes, tá?
domésticos e industriais. Essa aqui é uma fotinha que mostra aí esse equipamento sendo instalado aí. E na notícia vocês vão ver como é que funciona a estação. Eu queria que vocês olhassem o link, tá bom? E a gente vai trabalhar aí essa hidrometeorologia na temática de hoje, ok?